Paz do Senhor, irmãos! Vamos à segunda aula de hermenêutica, interpretação da Bíblia. Consideramos o ambiente histórico-cultural do autor para compreender suas alusões e objetivos. Primeira coisa a compreender é o distanciamento que nós temos da pessoa que escreveu os textos. Tem textos que foram escritos há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Você não pode interpretar esse texto baseado na atualidade, baseado na cultura dos nossos tempos. Jamais. Você precisa fazer uma viagem no tempo, analisar a situação econômica, social, cultural. Por que a pessoa escreveu tal texto? Qual era o objetivo dela? Qual era a situação espiritual? Qual era a situação financeira? Você precisa analisar todos esses detalhes. E isso não é algo que você vai fazer assim. Você vai precisar estudar muito. E aí você vai começar a ter um entendimento do que o escritor estava querendo dizer. Lembrando que a cultura oriental é totalmente diferente da cultura ocidental. Ainda que a cultura do povo judeu hoje já não é igual à cultura dos tempos bíblicos. Muita coisa mudou. Mas você precisa fazer essa viagem no tempo para que possa, então, decifrar os textos bíblicos. Determinar o contexto histórico-cultural geral. Situação política, econômica e social. Exemplo, João 12, do 12 ao 13. Ao receberem Jesus em Jerusalém, clamando bendito o Rei de Israel, o povo não via Jesus como Filho de Deus, mas como alguém que poderia livrá-los do jugo pesado de Roma. O povo queria um libertador político, não alguém que os libertasse dos seus pecados. Vamos compreender essa passagem aqui. Eu e você entendemos que Jesus é o Messias e recebemos ele com muito gozo no nosso coração, entendendo que ele veio nos trazer libertação espiritual. O povo da sua época não. Eles estavam fartos do jugo de Roma. Eles eram vassalos de Roma. Eles precisavam de pagar impostos para Roma. Então eles estavam cansados disso. E eles viram em Jesus uma possibilidade de ser libertos do jugo de Roma. Tanto é que os publicanos, os cobradores de impostos, eram muito mal vistos. Então, se você não compreender esses pequenos detalhes, você não vai compreender o que o texto está passando na sua situação natural. Claro que estava entrando Jesus, o Salvador, o Redentor, sim, mas na visão e entendimento do povo, não. Ele era só um mestre, só um rabino e assim por diante. Costumes. Marcos 7, do 10 ao 13. Para entender completamente essa passagem, precisamos entender o que era o corbã. Na tradição farisaica, um homem poderia declarar que após a sua morte, todo o seu dinheiro deveria ser doado ao Senhor, indo para o tesouro do templo. Como o dinheiro agora pertencia a Deus e não a ele, não repousaria mais sobre ele a responsabilidade de sustentar os pais idosos. O que estava acontecendo nos tempos de Jesus? Muitas pessoas falavam da sua herança, vamos dizer assim, para você compreender. Não, é corbã, eu dediquei ao Senhor, então eu não vou cuidar dos meus pais. Porque eles foram criticados pela oferta? Não, pela intenção. Os pais não deveriam de ser negligenciados na sua velhice. Quem iria cuidar deles? Os filhos. Não é como nos nossos dias, que os pais ficam aposentados, assalariados, mesmo assim
precisam de cuidados. Imagina nessa época que eles já não poderiam mais ser o próprio sustento, e aí os filhos abandonar com a desculpa que havia dedicado a sua herança, a sua oferta ao Senhor. Lembre-se de que deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, e honrar pai e mãe. É mandamento. Nível de comprometimento espiritual ao público-alvo. Como entender o livro de Oséias? Como entender um homem que se casa com uma prostituta, chora por ela, por continuar na prostituição? Tem 3 filhos com ela, com nomes estranhos, desfavorecida, não meu povo, e Deus espalhará? O que acontecia aqui? Qual era o objetivo de o profeta se casar com uma prostituta, já que nem era permitido? Deus queria dar uma lição para o povo. No momento em que o profeta toma essa atitude, todo mundo olhou para ele e começaram a julgar. Então, é o momento em que Deus estava dando uma lição espiritual. Assim como ele amava a esposa prostituta, Deus estava ensinando o seguinte, que ele amava a nação que havia se prostituído. O que é a prostituição espiritual? É abandonar a Deus e passar a adorar outros deuses. Era isso que o povo estava fazendo e era essa a lição que Deus queria dar ao povo. Compreendemos então aqui, público-alvo, situação específica, nada além disso. Analisar o contexto histórico-cultural específico e objetivo de um livro. O que a gente vai analisar? Quem foi o autor? O ambiente em que ele vivia e a experiência espiritual. Para quem ele estava escrevendo? Qual era o público-alvo? Ele estava escrevendo para os crentes? Ele estava escrevendo para os incrédulos? Ele estava escrevendo para os apóstatas? Ou ele estava aconselhando para que as pessoas não viessem a aceitar a apostasia? Isso aqui são coisas interessantes, que você precisa analisar o público-alvo e a intenção do escritor. Qual a intenção do autor ao escrever esse livro? Nós temos o exemplo do livro de Hebreus. Quem escreveu o livro de Hebreus? Não sabemos. As pessoas deduzem, alguns acham que foi Paulo, acham que foi Priscila, Áquila, já vi pessoas comentando isso. Deduções. Não podemos afirmar. Agora, nós compreendemos algo interessante, já que a carta se chama Carta aos Hebreus. Qual é o público-alvo? Pessoas que haviam aceitado Jesus como Salvador, mas que de nacionalidade, eles eram hebreus e eles tinham sim conhecimento das leis mosaicas, eles tinham conhecimento do decálogo, dos rituais, porque o escritor maneja muito bem todos esses assuntos e trazendo agora para dentro da graça e fazendo alusões e comparações. Outro ponto importante para que nós possamos analisar quando Deus fala, quando o homem fala. No caso de Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Essas palavras foram escritas, mas elas saíram da boca de Jesus. Então, Jesus disse. Já temos outro exemplo, em 1 Coríntios 7, 12. Paulo dá uma recomendação à igreja, deixando claro que tal orientação era fruto de seu discernimento e não uma ordenança do Senhor. Já que ele era o obreiro, o missionário, para você compreender melhor, tinha coisas que ele falava por revelação, por inspiração, mas tinha coisas que ele falava porque ele tinha conhecimento das situações. Então é importante compreender quando Deus falou e está escrito, e quando o próprio ser humano falou e também está escrito. Outro ponto importante.
Muitas heresias surgem por causa de foco exagerado. Vamos ao primeiro exemplo. João, no capítulo 15, diz que Cristo é a videira e nós os ramos. O que isso significa? Jesus estava dizendo assim: eu sou a videira e vocês são as varas que foram enxertadas em mim. Se o enxerto der certo, então a seiva passa a ir para aquela parte em que foi enxertada e ela tem vida por causa do tronco principal. É muito simples a comparação de Jesus. Algumas pessoas já levaram para o seguinte lado: ah, se Jesus é uma videira, é algo criado, então Jesus não é criador, ele é criatura. Nada a ver. Nada a ver com o que Jesus estava ensinando. Perceba que uma interpretação errada, ela cria uma heresia. Simples assim. Outro ponto importante. Definir a quem se destina a passagem e estudo. Geralmente uma ordem ou promessa na Bíblia se destina a Israel como nação, ao crente da antiga aliança ou aos crentes da nova aliança. Você tem que saber quando Deus está falando com o povo a respeito de terra, de território, de herança, de conquista. E quando Deus está falando com o povo da antiga aliança, mas aqueles que eram seus servos. E agora, quando Deus está falando também com o povo da nova aliança, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. São pontos cruciais para você compreender e ter direcionamento. Segundo passo, análise léxico-sintática. Visa compreender a definição das palavras, a fim de entender melhor o sentido do texto. Nesse caso, seria bom compreender o hebraico e o grego. Nem todas as pessoas têm acesso. Então, o básico é o quê? Dicionário bíblico. Não deduza o que uma palavra quer dizer, porque você acha que a palavra quer dizer tal coisa. Exemplo, a Bíblia fala da luxúria. Eu já vi pessoas usando essa palavra se referindo ao luxo, quando na verdade ela significa algo relacionado à sensualidade. Então não deduza o que uma palavra quer dizer, porque você vai entender o texto erroneamente. Se você buscar o significado da palavra, você vai compreender. Eu tenho uma Bíblia antiga, eu tive que abandonar ela, porque não tinha mais condições de usar. Porque quando eu li a Bíblia, eu fiquei com o dicionário do lado. Todas as palavras que eu não compreendia, e eram muitas, eu fui escrevendo o significado delas. Porque quando você está lendo o texto e tem a definição correta da palavra, já clareia a tua mente e você já consegue ter discernimento. Outro detalhe importante para compreender dentro da língua. Por exemplo, Mateus 5,12 fala do fermento dos fariseus. O que nós compreendemos com o fermento dos fariseus? Estava se referindo à sua doutrina, ao seu ensinamento. Simples assim. Qual é o objetivo de colocar fermento em uma massa? Que ela dobre de tamanho, que ela cresça. Então, o fermento dos fariseus, na verdade, é uma maneira de se expressar ao efeito que tinha o seu ensinamento e a sua doutrina. Outro ponto importante. Determinar a forma literária geral. Há 3 formas principais: literal, figurativo, simbólico. Vamos usar o termo coroa para nós compreender aqui. Coroa, no sentido literal, coroa de ouro na cabeça do rei. Então todo mundo sabe o que é uma coroa. No sentido figurado, você já ouviu alguém dizer assim: não me chame de coroa. O que significa isso? Não me chame de velho. O que é que tem a ver o que é que tem a ver a coroa do rei na sua cabeça? Que ali ela simboliza
o seu controle, o seu poder, a sua posição, com agora chamar alguém de coroa e ter o sentido de uma pessoa velha, idosa. Você percebe que o mesmo termo muda totalmente o sentido das coisas? E tem também a parte simbólica. Vi uma coroa de 7 pontas, que eram 7 nações. E está falando de controle, de domínio. Outro detalhe importante, 1/3 do Antigo Testamento aproximadamente foi escrito de forma poética. Vamos analisar os livros poéticos um pouco mais para frente e vamos analisar esse sentido literário também, que é muito lindo e você vê isso em vários livros. Tem o Cântico de Débora, tem, enfim, várias pessoas que dentro da narrativa ali do seu livro, que está contando a história, de repente tem uma forma de adoração, Débora, Ana e outros. Isso era totalmente normal dentro da literatura hebraica. Vamos agora analisar outro ponto importante. O sujeito e o predicado de uma sentença podem explicar-se mutuamente. Por exemplo, a palavra pode significar tornar-se tolo ou tornar-se insípido, sem sabor. Qual o objetivo dessa tradução? Qual o objetivo desse texto? Quando diz, se o sal vier a ser insípido, ele não serve para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. Está usando o exemplo do sal para se referir ao comportamento e ao entendimento de uma pessoa. O sal sem sabor não presta para nada. Uma pessoa sem prudência, sem sabedoria, uma pessoa tola, ela só vai servir para que os outros pisem sobre ela. Então está usando o sal para ensinar uma lição sobre ter prudência, sabedoria e entendimento. Vamos agora analisar outro ponto importante. Paralelismo de sinônimo. A segunda linha da estrofe repete o conteúdo da primeira utilizando sinônimos. Exemplo, Salmos 113:10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Sinônimo, você sabe que é algo parecido. Pecado e iniquidade são duas palavras diferentes, mas praticamente com o mesmo sentido. Paralelismo de antítese. A segunda linha da estrofe contrasta com a primeira. Exemplo, Salmos 37:21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aí você já vê uma diferença aqui, que está falando do ímpio para o justo. Você tem que compreender algo muito simples. Dentro da literatura hebraica, a poesia não é como a poesia brasileira. Na nossa poesia tem que ter rima. A poesia hebraica não tem nada a ver com rima. Ela tem que ter sentido, ela tem que ter objetivo. Como nós estamos acostumados com rima, aí às vezes a gente lê isso aqui e não compreende. Tá, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo se compadece e dá. É poesia. Só que tem sentido, tem objetivo e não apenas usa um jogo de palavras para que no final possa trazer uma rima para ficar mais simples da gente decorar. Determinar se a palavra está sendo utilizada como parte de uma figura de linguagem. Figura de linguagem é outro detalhe importante. Exemplo, ele tem os olhos maiores do que a barriga. Você já ouviu isso, né? Falando agora da nossa cultura. O que significa isso, olhos maiores do que a barriga? Significa quando uma pessoa vai servir o seu prato e ela pega muito alimento. E nós entendemos que ela não analisou o controle. Porque a gente tem que ter controle para comer. Então, quando a gente quer tudo aí
a gente diz o seguinte: tem os olhos maiores do que a barriga. Outro detalhe importante: está chovendo para cachorro. Não tem sentido. Mas dentro da nossa cultura, nós nos entendemos. Se eu digo para você, está chovendo para cachorro, você vai entender que é uma chuva muito forte, muito torrencial. Você percebe como cada cultura tem os seus ditados populares? A Bíblia também tem. Por isso que se torna difícil de compreender algumas expressões idiomáticas, totalmente relativo à cultura do povo naquela época. Sentido figuras de linguagem ocorrem na Bíblia e uma interpretação literal seria desastrosa. Exemplo: Apocalipse 7:1 fala de anjos em pé nos 4 cantos da terra. Bem, 4 anjos nos 4 cantos da terra. A terra tem canto? Nós aprendemos que a terra é redonda. O que nos ensina aqui então é uma expressão que significa controle e domínio total. Essa expressão é uma figura de linguagem que apenas mostra que os anjos estavam agindo sobre toda a terra. Simples assim. Outro detalhe a ser analisado é estudar passagens paralelas. Informações complementares podem tornar o entendimento mais claro. É importante distinguir paralelos verbais e paralelos reais. Vamos lá. Verbais. Utilizam palavras semelhantes, mas estão falando de coisas diferentes. Exemplo: o conceito de palavra de Deus como espada difere entre Efésios 6:17 e Hebreus 4:12. No primeiro, a espada faz parte da armadura de Deus para a batalha contra o mal. No segundo, ela é penetrante, conhecendo todos os pensamentos e propósitos do homem. Reais. Independentemente de usar as mesmas palavras ou não, falam do mesmo conceito ou do mesmo evento. Observação: a maioria das Bíblias apresenta referências para os versículos paralelos. É bom ter cuidado e verificar sempre se tal paralelo é real ou apenas verbal. Como os pensamentos são expressos por meio das formas gramaticais de certa língua, cada língua tem sua própria estrutura. Outro detalhe: todo esse estudo mais técnico deve fazer parte de qualquer exegese, mas apenas como preparação para a exposição. Não precisa aparecer necessariamente no produto final. Nosso objetivo nas exposições é alimentar as pessoas, não impressioná-las. Quem estuda teologia vai aprender muitas coisas e vai compreender que tem coisas que servem para o teu conhecimento e não para você usar numa pregação. Nós temos aí um problema com a letra J na questão de transliteração. Não existe J na língua hebraica, e daí então não existe a palavra Javé. E, irmãos, quando você estudar, aprenda, estude sobre isso para você obter conhecimento. Não leve isso para uma pregação. Você vai confundir a mente do ouvinte. Quando você for pregar, use o conteúdo bíblico de salvação, de preparação. Se o conteúdo é doutrinário, é histórico, podemos tirar algumas lições, podemos aprender com a experiência daquele povo, com o que eles passaram, viveram, fizeram, se eles confiaram em Deus. Leve para esse lado quando você for pregar e não traga questões que não irão edificar as pessoas só para tentar impressionar. Vamos agora a outro detalhe: análise teológica. Consideramos o nível de conhecimento teológico do público-alvo na época em que o texto foi escrito, levando em conta os textos correlatos, procurando dar uma melhor compreensão do significado do texto aos primeiros destinatários. Provocação. No Novo Testamento, a salvação é pela graça através da fé em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, alguém que obedecesse cuidadosamente a lei era salvo? Em outras palavras, a salvação não era pela observância da lei? Olha só. Entenda,
quando é lei e quando é graça. Pergunta fundamental: como a passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus? Mas o que é o padrão total da revelação de Deus? Há muitas teorias. Vamos analisar então a graça. Muitos cristãos veem o Deus do Antigo Testamento como um Deus severo, de juízo, em contraste com o Deus gracioso do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de graça, tanto quanto do Novo. É o mesmo Deus. Você só vê manifestações e cumprimentos de tempo e profecias. Velho Testamento, Deus se revelou para o povo através de Moisés, dando para o povo a lei e preparando o povo para a vinda do Messias. No Novo Testamento, que nós chamamos agora de período de graça, é o período em que Jesus não é apenas profetizado, ele é revelado. Vamos analisar a lei. Um ponto de vista comum é o de que a salvação no Novo Testamento é pela graça e no Antigo Testamento pela lei. Qual o propósito da lei? Dada no contexto de uma aliança que começou com Abraão, a lei nunca revogou a aliança, Gálatas 3,17. A lei foi dada depois do povo Israel ter se comprometido a servir ao Senhor. Isso está em Êxodo 19:8. Logo, a lei não era um meio de justificação, mas uma diretriz para viver, uma vez que Israel se comprometeu a servir ao Senhor. A lei não salva, ninguém é justificado pelas obras da lei. Abraão e seus descendentes foram salvos pela fé. A lei foi dada como regra, como normas para servir a Deus, para se relacionar bem com as pessoas. Mas qual era o fundamento do relacionamento? A fé. No nosso tempo não difere. Nós precisamos de ter fé tanto quanto os nossos antepassados para que possamos servir a Deus nesse período que nós chamamos de graça. 3 aspectos da lei: cerimonial, judicial e moral. O cerimonial se refere a sacrifícios e ritos que apontavam e tipificavam para Cristo, o Redentor vindouro. Jesus cumpriu esse aspecto da lei no sentido de que ele é o Redentor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Logo, a lei cerimonial foi cumprida e não revogada. Aí nós temos o judicial ou civil, preceitos dados a Israel para governar o seu estado civil. Crentes de outras nações deveriam seguir as leis dos seus próprios governos. Essa parte da lei, ela está relacionada ao governo, ao controle territorial. E também tem um aspecto moral. Reflete a natureza e perfeição moral de Deus. Como tal, permanece inalterável e totalmente aplicável a nós. O crente está livre do poder condenador da lei, mas a lei moral de Deus permanece como guia para uma vida reta diante dele. Outro detalhe: se a lei era para o povo judeu da antiga aliança, ela continua tendo valia? O decálogo, sim. Porque se você analisar os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, precisamos fazer isso. Amar o próximo como a ti mesmo, precisamos fazer isso. E a continuidade das leis, ela fala de relacionamento. É só você analisar. Não roubar, não cobiçar, não matar. Tudo fala de relacionamento. Por isso que Jesus disse que a lei se resume em amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Aí tem pessoas que dizem, então as outras partes foram abolidas. Claro que não, porque as outras partes falam do que eu devo fazer para com o meu próximo. Simples assim. Objetivo: conduzir o indivíduo a Cristo, mostrando-lhe sua pecaminosidade. Sem lei, sem norma, sem regra, não existe pecado. Então, por causa da lei, por causa da regra,
a gente compreende que transgrediu a lei. A lei e o Novo Testamento. A obediência no Novo Testamento não é uma opção ou mesmo uma recomendação. Olha só, ora, mas não estamos no período da graça? Não importa. Ela é obrigatória. Ela é uma consequência da salvação pela graça. O cristão não está debaixo da lei em 3 aspectos. Assim, vemos que a lei desempenha as mesmas funções no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O problema é que os próprios israelitas a interpretaram mal, criando seu sistema legalista. Nesse aspecto, parece que a evidência bíblica sustenta a visão do Lutero de que a lei e a graça permanecem como partes contínuas e inseparáveis da história da salvação, do Gênesis ao Apocalipse. Olha o que dizem 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo diz que toda a Escritura, ela é útil para o ensino, a repreensão, correção e edificação na justiça. Provavelmente a Escritura que Timóteo tinha era composta principalmente pelo Antigo Testamento. Devemos repensar nossa atitude em relação ao Antigo Testamento. Algumas pessoas pensam assim, não, foi só para o povo lá? Não. Nós temos que lembrar que o Antigo Testamento é a base do Novo Testamento. Então, eles se relacionam. Então, eu preciso compreender que a graça é uma continuidade da lei, o que nós chamamos de revelação progressiva. Outro ponto importante também para que nós possamos compreender. Análise literária. A Bíblia fala de metáforas, hipérboles, antropoformismo. A Bíblia é um livro rico em gêneros literários. Isso aqui é importante. Tem livros em que é usado narrativa, outro poesia, outro provérbios, profecias, apocalipse. Não importa o gênero literário. O que importa é o objetivo, é o ensinamento que está passando para nós. A poesia hebraica difere da nossa porque não depende de rima ou ritmo. O fator principal é seu paralelismo de pensamento. As ideias de uma linha se equilibram com as da seguinte. Devemos então identificar as figuras de linguagem, estudar o contexto histórico do Salmo e ler sua introdução. Os propósitos das figuras de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras usadas comunicam um sentido não literal. É uma representação legítima que pretende comunicar mais clara e graficamente uma ideia literal. Dar vida e cor a uma passagem, chamar a atenção, tornar ideias abstratas mais completas, ajudar a guardar informações, abreviar uma ideia, como no caso de João 1:29, e encorajar reflexão, ponderação. Vamos usar uma comparação, então, para que nós possamos entender. Por exemplo, zoomorfismo é atribuir características de animais a homens ou a Deus. Antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. Antropoformismo é atribuir características humanas a Deus. O que nós devemos de compreender aqui? Deus tem sentimentos? Deus tem forma física? Quando você estuda isso com mais atenção, a Bíblia fala que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus tem olhos? Essa maneira de escrever é para que eu e você possamos compreender melhor. Não adianta usar uma linguagem espiritual, vamos dizer assim, que eu e você como humanos não vamos ter entendimento nem acesso. Então, quando nós analisamos isso aqui, a mão do Senhor
O que significa mão do Senhor? Mão na Bíblia tem o sentido de obras, de trabalho. O pé, sobre Edom lançarei o meu sapato. O que isso quer dizer? Aqui está falando de domínio, está falando de território. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Nós oramos, por quê? Porque cremos que Ele nos ouve. Então, quando se fala de ouvir, eu e você ouvimos através do nosso ouvido. Aí é onde o escritor acabou dando formas físicas para Deus, mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Essas formas físicas, elas são apenas para fazer com que o leitor tenha uma compreensão de que Deus nos vê, nos ouve, age por nós, interfere, dá vitória. Aí na questão dos sentimentos, você vai ler no texto que diz que, ora, que o Espírito tem ciúme de nós. Aí você fica pensando, mas como? Ciúme é um sentimento humano, não tem fundamento, não tem lógica. Realmente não tem, é só uma figura de linguagem para que você compreenda que você não pode, agora falando em sentido figurado, flertar com o inimigo, com o pecado. Você precisa dedicar a tua vida totalmente a Deus e ao relacionamento com Ele. Se não compreendermos essas coisas aqui, vai ficar difícil de compreender os textos bíblicos. Outro detalhe importante também. Personificação é atribuir características humanas a coisas, ideias ou animais. Gênesis 4:10, Números 22:30. Provérbio. É um dito comum, popular. Os provérbios do Antigo Testamento estão redigidos em sua maior parte em forma poética, consistentes em dois paralelismos que geralmente são sinônimos, antitéticos ou sintéticos. Lembrando também que tem o livro de Provérbios, que eram ditados populares, para que fique mais simples de você compreender. Ditados populares, igual nós temos os nossos ditados, os nossos adágios, eles também tinham os seus. Temos o livro de Eclesiastes, que são conselhos práticos, sábios, o que importa. Cada livro tem o seu gênero literário e tem seu objetivo. Um conta a história, outro ensina, outro corrige e etc. Evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Significa parecido. Você pega o livro de Mateus, Marcos, Lucas, são as mesmas histórias, só são colocadas um pouco diferentes, porque cada escritor escreveu da sua maneira, mas o fato foi o mesmo, a situação foi a mesma. Interpretação das epístolas. Epístola é o quê? Carta. Documento que se envia a alguém. Você tem que voltar no tempo para lembrar que as pessoas se comunicavam através de cartas, que levava muito tempo para chegar ao seu destinatário. É um texto escrito em forma de carta para ser correspondido a uma ou várias pessoas, mas se distinguindo dessa por expressar opiniões, manifestos e discussões para além de questões ou interesses meramente pessoais. Considerações na interpretação. Considerar a revelação progressiva doutrinária, saber o que estava acontecendo, o propósito do autor com a epístola e as divisões principais. Estar atento às diversas figuras de linguagens, parábolas, provérbios, hipérboles, etc. Fazer o uso correto de textos paralelos e investigar com perseverança os textos mais difíceis. Outro detalhe. A literatura apocalíptica e profética. A escatologia é o estudo das últimas coisas. Dentro desse tema temos as profecias, olha só, que já se cumpriram e outras que aguardam o cumprimento.
Dentro da escatologia encontramos também a literatura apocalíptica. O livro de Daniel é um livro que traz uma literatura apocalíptica, traz profecias que já se cumpriram e outras que ainda aguardam o seu cumprimento. E é também um livro histórico. Então, por que ele é considerado um livro apocalíptico? Porque tem algumas partes que estão escritas nesse livro e que elas estão relacionadas com o fim dos tempos. Comparação com outros intérpretes também. Comparar o resultado dos passos acima com trabalhos de outros intérpretes do mesmo texto. Vamos agora. O sentido das escrituras. Entende-se por sentido o significado próprio de uma palavra ou de uma ideia que o autor exprime com suas palavras. Entre os vários significados que uma palavra possui, o autor escolhe apenas uma para exprimir o conceito determinado que tenha em mente. Para que nós possamos, então, encerrar, quando vamos estudar uma passagem das Escrituras, não podemos fazer interpretação sem nenhum critério. Pelo contrário, as regras de interpretação precisam ser colocadas em prática. O ideal é que essas regras sejam memorizadas e exercitadas diariamente. Concluímos então com hebraísmos. São expressões idiomáticas encontradas na Bíblia que registram a forma de comunicação dos judeus, falando e comparando conosco, gírias, ditados populares. Outro detalhe, de posse. Demonstram a forma como os hebreus expressavam a posse de alguma coisa. No caso, sobre Edom lançarei o meu sapato, domínio. Lançar sandálias equivale a dominar, tomar posse, conquistar. Esse era o ato pelo qual se mostrava o domínio que alguém possuía sobre uma propriedade. Exemplo, Ruth 4:7. Dê alegria ou suficiência. Revela a riqueza, a suficiência e a satisfação de uma pessoa. A minha alma se farta, como de tutano e gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. Dê preferência. Apontam a escolha de um em vez do outro, ou a preferência de um em detrimento ao outro. Exemplo. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. As expressões amar e odiar, ou amar e aborrecer, eram as formas divergentes que os hebreus usavam para mostrar seu apreço e lealdade a uma pessoa e seu descontentamento com outra. Dê fortaleza. Apontam para a segurança e a confiança de alguém. Exemplo, Salmo 61:3. Pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio. Aqui está se referindo a um lugar onde a pessoa poderia se esconder. Fortaleza, onde a pessoa poderia se proteger contra as guerras, quando o inimigo vinha. A Bíblia fala de várias fortalezas que os povos antigos tinham e servia para que o povo pudesse se proteger em tempo de guerra. De fraqueza. Apontam tanto para a fraqueza física e moral quanto para a religiosa. Os ímpios ou os egípcios são homens, não Deus. Os seus cavalos são carne, não espírito. Isso está em Isaías 31:3. Os termos são utilizados de forma contrastante. Homem é antônimo de Deus, carne é antônimo de espírito. A ideia de fraqueza é representada na finitude e vulnerabilidade dos entes representados. No caso, aqui nesse texto, homem e carne. Encerro dizendo para você, continue analisando, continue estudando a Bíblia, continue se aprofundando no conhecimento. Eu vou colocar na descrição do vídeo, ali nos comentários, um vídeo que eu já tenho pronto sobre antropoformismo e antropopatismo. Se você quiser conferir, também vai te ajudar nessa compreensão. Interpretar a Bíblia não é algo simples. Nós analisamos aqui
por cima, na verdade, mas você precisa, ao estudar um texto, você precisa meditar nele e buscar todos os recursos que você tiver para compreender os fatos. Por isso, quando você vai estudar algo, você estuda, você busca a data. O que é que tem a ver a data? Porque dentro da data em que o texto foi escrito, você já tem uma compreensão do mundo naquela época, qual era a visão do escritor, qual era o objetivo de tal escrita. Deus estava revelando algo para ele. São coisas pequenas, simples, mas que vão fazer com que você tenha uma compreensão melhor dos fatos. Continuamos na próxima aula a estudar e a nos aprofundar no conhecimento bíblico para que possamos, na direção do Espírito Santo, compreender o que Ele quer nos passar através da revelação da palavra do Senhor que está na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.